De Deus, mais uma quarta-feira para compartilharmos a palavra do Senhor. Hoje, dia 3 de outubro de 2018, quero compartilhar uma palavra sobre o nosso pleito no dia 7 de outubro, sobre as eleições. E queria ler um versículo com você lá em Salmos 33, versículo 12, que diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre história. E quando a gente fala um pouco de história, a gente ouve muitos hoje falar que política e religião não se misturam e não entendem um pouco da história, do que nós estamos a ponto de enfrentar. Desde épocas remotas, a religião sempre fez parte da cultura de todos os povos, Religião e política sempre caminharam juntas. Quando nós vamos ver as nações, as grandes nações, a Babilônia, o Egito e até hoje países islâmicos têm a religião como parte do princípio para fazer política. E assim também foi com a nação de Israel, um povo escolhido por Deus, povo bíblico, que deveria seguir os princípios estabelecidos pela sua lei. Então, política e religião sempre caminharam juntos. Mas eu quero falar um pouco sobre o cristianismo, Nós sabemos que Roma, a partir de 305, quando Constantino regulamentou como religião oficial do mundo, o cristianismo passou a ter uma influência muito grande, Quando eu digo cristianismo romano, passou a ter uma grande influência sobre os reinos de Roma, e quando se dividiu o reino medieval com várias nações, Roma ainda continuou com controle de todas as situações. Período esse que na religião protestante nós chamamos de período das trevas, onde que foram infiltrados ali muitos conceitos pagãos de outras religiões dentro do cristianismo, Entre eles o purgatório, a intercessão dos santos, a consalvação de Maria, como autora da salvação também junto com Cristo, e outros dilemas, que nós vamos ver quando estudamos história. Pois bem, no ano de 1517, especificamente no dia 31 de outubro, Martinho Lutero cravou na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses para fazer uma reforma dentro da religião cristã. E pasmem os senhores que esse movimento, além de ser um movimento puro, que queria fazer uma reforma dentro da igreja, voltar aos princípios do início da igreja primitiva, esse sistema religioso chamado protestantismo, ele também foi financiado pelo capital, pelo capitalismo. Isso é história, Muitos cristãos protestantes não gostam de falar disso, mas a história prova que o capital queria se livrar do governo de Roma, Roma, ele instituía normas e regras, impostos também a burguesia da época, e eles queriam ver-se livre desses impostos. E a reforma protestante vinha trazendo uma liberdade de mercado a esses burgueses. E não só os burgueses, mas todos aqueles que queriam trabalhar e tirar o sustento do seu trabalho e enriquecer de uma forma geral. Então, a reforma protestante deu início a algo que há muito tempo as pessoas gostariam de viver. A religião ainda continuou sendo a base para se fazer política depois da era medieval. E depois da reforma protestante vieram outros movimentos. Abraham Kuyper, em seu livro O Calvinismo, Abraham Kuyper foi o primeiro-ministro da Holanda, ele vai dar uma leitura sobre o que a reforma protestante desencadeou no mundo. Isso é muito importante. Porém, o capitalismo, ele excedeu alguns aspectos em que o proletariado ficou subjugado ao capital de forma abrupta, violenta, a qual crianças trabalhavam. E aí começou a surgir um movimento de bases operárias que foi iniciado em 1700 e depois ganhou força em 1800 com Karl Marx e Friedrich Engels, chamado socialismo ou comunismo.
É aí que nós começamos a falar um pouquinho do que nós vamos abordar hoje. E esse socialismo, comunismo, ele veio embasado em algumas teses em que o Estado tinha que ser laico, sem a mistura da religião, e tudo seria dominado pelo Estado, pelo governo. Então, daria uma possibilidade maior de uma divisão de renda melhor para todos. Então, todos sairiam ganhando com essa proposta. Porém, o socialismo, ele com essa ideia, que trouxe uma ideia que livrou muitas pessoas da opressão capitalista, e vendo por esse lado foi bom. Porém, as bases desse sistema de governo não se sustentaram ao longo do tempo. Então, conforme o tempo foi se passando, a proposta econômica do socialismo, do comunismo, foi se desvaindo. A primeira nação a se tornar uma sociedade comunista, socialista, foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Depois veio China, Coreia do Norte, Alemanha Oriental, Cuba. E vocês conhecem a história dessas nações que cada vez mais se afundaram. E os países que continuaram com uma visão capitalista, uma visão baseada em princípios cristãos, se desenvolveram e se tornaram países de primeiro mundo. Mas não é isso que eu quero falar, porque essa é a visão apenas que nós conhecemos por fora. Mas a visão comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, eles embasam que para construir uma sociedade assim, era necessário fazer uma contracultura, tirar a religião toda. E para fazer isso, era necessário destruir a família e os conceitos morais em que o cristianismo pregava. É por isso que você vê nesses movimentos o feminismo, que é contra a mulher feminina. Ser feminista é diferente de ser feminina, né? Diz que o movimento feminista quer tomar o lugar dos homens, quer fazer. Nós sabemos que somos diferentes no conceito biológico, né? A mulher ganhou espaço, sim, e deve. A mulher não é um objeto do ser humano ou do homem. Ela tem o seu espaço dentro da sociedade. Mas a mulher não é homem e o homem não é a mulher. Isso é claro para nós. Isso é científico. Homem é homem, mulher é mulher. Por outros conceitos, né, que deturpam, né, são os princípios morais estabelecidos, em que o socialismo diz que tudo é relativo e cada um tem sua verdade. E o cristianismo apregoa que a palavra de Deus é a verdade, única, exclusiva e absoluta. O socialismo é relativo, o cristianismo é absoluto. E existem outras questões sobre família, a desconstrução da família, a legalização das drogas, em que tende a colocar pessoas, a criança no sistema socialismo não é mais da família, é do Estado. O Estado é responsável por educar aquela criança. Então existem vários conceitos implícitos nisso. Por trás de tudo isso, meu querido, com certeza está a mão do inimigo, querendo destruir os conceitos que a palavra de Deus estabelece. É necessário avisarmos e lembrarmos que para o anticristo se manifestar, ele vai se manifestar por dois viés específicos. Pela política, o anticristo, e pela religião, o falso profeta. Então, nós devemos entender e compreender isso no contexto também espiritual. Já diziam alguns pastores, teólogos, que o comunismo é a própria face do satanismo, de desconstruir toda a nossa cultura. Porém, eu queria deixar um alerta para você que nós estamos numa batalha espiritual. A desconstrução dos nossos princípios querem ser destruídos. E voltando ao início de tudo, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se nós seguirmos os princípios de Deus, se a política seguir os princípios de Deus, na lei do Senhor, na sua palavra, nós teremos uma nação próspera. Talvez você diga assim, mas pastor, o mundo vai se acabar. É profético isso. Isso é na visão dispensacionalista, a qual também eu acredito. Mas existe uma visão pós-milenista que acredita que a igreja é que vai implantar o reino de Deus.
se essa for a forma de Deus se manifestar à humanidade, nós temos que lutar, nós temos que batalhar, nós temos que erguer as nossas mãos pelo bem da nossa fé, da humanidade e do próximo. Nós não podemos permitir que o comunismo e o socialismo dominem a nossa pátria. Então eu gostaria que você ficasse atento a isso. Você é livre para votar em quem você quiser, mas pense nisso. Eu tenho alguns critérios para votar. Em primeiro lugar, eu voto em alguém que busque os princípios estabelecidos por Deus. Segundo, que seja honesto. Talvez você pautando por esses dois princípios, você vai chegar a uma conclusão óbvia. Que você possa ter sabedoria de Deus para escolher o melhor candidato nessas eleições, para presidente, para governador, para senador, para deputado estadual, para deputado federal. Que o Senhor te oriente para que a nossa nação seja uma nação abençoada. Que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu sou o pastor Anderson Luiz, sou da Igreja Batista Casa do Senhor, na Rua Manaus, número 36, Jardim Gramacho, Duque de Caxias. Os nossos cultos são às quartas-feiras, às 19h30 e domingo. Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã e às 17h30. E o nosso culto de louvor e adoração às 18h30. Deus te abençoe. Fique na paz.